Olá, eu sou a Bruna do Engenheiros Sem Fronteiras do Núcleo de Uberaba e eu tô aqui hoje para dar continuidade ao projeto de matemática básica com o assunto porcentagem. Qualquer dúvidas ou sugestões que vocês tiverem, podem nos mandar por e-mail, que vai estar no final do vídeo, ou comentar no próprio vídeo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber notificação todas as vezes que o canal postar vídeos novos. Então vamos começar. Mas antes disso, eu vou deixar aqui para vocês as respostas dos exercícios sobre frações e suas operações, que é a aula 27 do quinto ano. Então, exercício 1. Efetue a operação e marque a alternativa correta. Nós temos aqui uma operação com frações de adição. Então, o que tem que fazer? A gente tem que tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores, que são 3, 2 e 5. E aí, achando esse múltiplo comum, você divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Usa a operação que está aqui, que no caso é soma, e aí pega o mínimo múltiplo comum, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. Usa a operação que está aqui, que nesse caso também é soma, e aí pega o mínimo múltiplo comum, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. E aí assim a gente faz a soma e calcula. Então vamos lá. Fazendo isso, a gente achou que o mínimo múltiplo comum é 30, e aí a gente tem essa soma aqui no numerador, que dá 37. Então, a resposta é 37 sobre 30. Logo, a resposta correta é a letra C, 37 sobre 30. Exercício 2. Efetue as operações. Então, a gente tem aqui uma operação de subtração, uma de soma, uma de multiplicação e uma de divisão. Na de subtração e na de soma, a gente vai fazer assim como no exercício 1, achar o mínimo múltiplo comum, dividir pelo denominador, multiplicar pelo numerador, usar a operação que está aqui e fazer o mesmo para a segunda fração. Agora, já para a letra C, que é a multiplicação, a gente multiplica numerador por numerador e denominador por denominador e acha a resposta. E na letra D, como é divisão e a operação oposta da multiplicação é a divisão, da divisão é a multiplicação, a gente vai inverter a segunda fração, inverter o numerador com o denominador, ficando 8 sobre 4, e aí vai multiplicar o numerador por numerador, denominador por denominador. Então, vamos fazer isso. Então, na letra A, a gente achou que o mínimo múltiplo comum é 9, e aí a gente tem essa subtração na parte do numerador, que fica 9 sobre 9, e 9 dividido por 9 é 1. Então, a resposta é 1 da letra A. Letra B, a gente achou que o mínimo múltiplo comum é 8, e aí a gente tem essa soma aqui no numerador, que é 4 mais 12, dá 16. E 16 dividido por 8 é 2. Aqui não tem resposta, mas pode ser 2 ou pode deixar assim em forma de fração 16 por 8. Letra C, a gente tem numerador multiplicando numerador e denominador multiplicando denominador. E aí a gente tem essa resposta que é 15 sobre 27. 15 27 avos. E letra D, como eu disse, a gente inverteu aqui o 4 sobre 8 por 8 sobre 4 e multiplicou. Então, a gente tem essa multiplicação aqui de numerador por numerador e de denominador por denominador, e a gente encontra essa resposta que é 32 sobre 20. Então, agora, dando início ao assunto de hoje, porcentagem. Denominamos porcentagem qualquer razão que tenha como denominador o número 100 e utilizamos ela para comparar as partes de um todo. Por exemplo, se eu digo 30%, isso significa que tem 30 partes de algo que foi dividido em 100 partes. Então, 30% ele pode ser representado em forma de fração, 30 sobre 100, e aqui a gente tem o 30 e o símbolo de porcentagem, que dá 30%. Representação e símbolo da porcentagem. Para representar a porcentagem de um número, utilizamos o símbolo de porcentagem. Considerando-se essa representação pelo símbolo da porcentagem, existem 3 formas de representar-se a porcentagem: a percentual, a fracionária e a decimal. Representação percentual é a representação que utiliza o símbolo de porcentagem, como nos exemplos a seguir. Então, a gente tem aqui o 20 e o símbolo, 20%. O 5 e o símbolo, 5%. 13,25 e o símbolo, 13,25%. Representação fracionária é utilizada para cálculos envolvendo porcentagem. Basta escrever uma fração do número sobre 100.
Então, a gente tem aqui que 20% é a mesma coisa de 20 sobre 100. 13,25% é a mesma coisa de 13,25 sobre 100. E essa é a representação fracionária. Representação decimal. Também pode ser utilizada para a realização de cálculos. Como vimos, 20% significa divisão de 20 por 100. Então, para representar-se essa porcentagem na forma decimal, basta a divisão 20%. Então, a gente tem aqui um exemplo. O 20% a gente viu que em representação fracionária é 20 sobre 100. E a gente fazendo essa divisão, calculando, é igual a 0,2. Então, essa aqui é a representação decimal de 20%. E aqui mais um exemplo com 5%. A gente tem que 5% é a mesma coisa de 5 sobre 100. 5 partes em 100 partes. E fazendo essa divisão, a gente tem que 5% é a mesma coisa que 0,05, que é a representação decimal de 5%. Exemplos. Como calcular porcentagem? Existem várias aplicações da porcentagem e para cada uma delas há métodos diferentes de resolução. Para resolver-se problemas de porcentagem, é bastante comum o uso da regra de 3 simples ou de operações com frações e números decimais. Exemplo 1. Calcule 20% de R$200. Então, a gente sabe que 20% em representação fracionária é a mesma coisa de 20 sobre 100. Então, a gente multiplica como que é 20% de R$200, o D geralmente a gente utiliza a multiplicação. Então, a gente utiliza a representação fracionária, 20 sobre 100, e multiplica por 200. Então, a gente tem numerador vezes numerador e denominador vezes denominador, que no caso aqui o denominador seria 1. Mas aí, como a gente tem aqui o 100 e o 200, a gente pode simplificar. Então, corta um zero de cima, corta um zero de baixo, corta do zero de cima e corta do zero de baixo. Vai ficar 20 sobre 1 vezes o 2. E 20 sobre 1 é a mesma coisa de 20. Então, 20 vezes 2 igual a 40. Então, 20% de R$200 é R$40. Então, a gente deixa aqui alguns exercícios para vocês treinarem e eu vou ler eles com vocês. Marcos tem um álbum, já comprou 300 figurinhas, mas 40 delas são repetidas. Quantas figurinhas repetidas ele tem? Assim como no exemplo anterior, a gente vai fazer esse exercício 1. Então, a gente vai usar a representação fracionária de 40% ou a representação decimal. Aí, vai multiplicar por 300 e vai achar o resultado. Exercício 2. Maria quer comprar um celular, fez uma pesquisa e encontrou uma loja por R$1.800. Ela conseguiu um desconto de 15%. Quanto Maria pagará pelo celular? Então, assim como no exercício 1, a gente vai fazer no 2. Então, a gente vai utilizar ou a representação fracionária ou a decimal de 15% e vai multiplicar por 1.800. E assim a gente acha a resposta. Exercício 3. Calcule as porcentagens abaixo. Letra A, 40% de 150. Letra B, 50% de 70. Letra C, 8% de 50. E letra D, 35% de 400. Então, também, assim como no exercício 1 e 2, nós vamos utilizar ou a representação fracionária ou a decimal dessas porcentagens e multiplicar por esses valores. E assim a gente acha os resultados para as letras A, B, C e D. Gente, então é isso. Como eu disse, qualquer dúvidas ou sugestões que vocês tiverem, vocês podem mandar no e-mail, que é educaçãos@gmail.com, ou então vocês podem comentar no próprio vídeo. E é isso, obrigada!